Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para falar sobre por que investir em renda fixa. Falaremos sobre o que é renda fixa, os objetivos dos investimentos em renda fixa e os pontos de atenção para você se atentar antes de escolher esse investimento. Então, vem com a gente. E acho que tem tudo a ver com o que a gente propõe aqui também, né? Todo mundo na hora de investir também está saindo da zona de conforto. E o que a gente procura aqui com essas lives semanais é realmente que a gente traga essa luz, esse direcionamento para que a pessoa tenha mais confiança nas atitudes que ela está tomando. E por isso que a gente quer começar falando de investimentos da parte de renda fixa. A gente já falou também em lives anteriores sobre investimentos no exterior, que foi uma solicitação. Mas, como eu falei no início, vamos começar com o pé no chão. Eu acho que a renda fixa é o início das nossas aplicações financeiras. O que vocês acham aí? E por que investir em renda fixa, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Então, bem começando ali do princípio, né? O que é a renda fixa, né? Porque o nome fixa, às vezes, gera nas pessoas alguma confusão, né? Será que eu vou ter um valor fixo, então, a receber certinho todos os meses? Será que eu tenho que investir o mesmo valor todos os meses? O que se refere a esse fixo, né? E a renda fixa, ela pode variar, né? Acho que a primeira, A a renda primeira fixa coisa, é. primeira coisa A que a gente renda deve fixa falar, varia. né? A renda fixa varia e ela, na verdade, é apenas um investimento que tem regras claras, já regras pré-definidas, né? No momento da contratação, uma vez que você contrata uma renda fixa, você já sabe qual que é a regra daquela contratação. Então, você sabe, ele vai ser balizado em qual taxa de juros, ela vai render quanto, durante quanto tempo, né? Tem, às vezes, a regrinha de quanto tempo você pode sacar, nós vamos falar um pouco mais aqui. Mas a princípio é isso aí, é esclarecer que a renda fixa ela pode variar. E a gente viu muito essa questão dessa variação, principalmente nesse período de março de 2020 para cá, da pandemia, onde o mercado todo estressou. Quando a gente tem uma crise, a gente está passando agora novamente essa crise política, econômica, inflação, a gente vê aí o cenário todo abalado. E aí algumas pessoas questionam justamente essa situação. Ah, mas a renda fixa, por que eu tô... a pessoa já fala, já estou perdendo. E não é bem perdendo, é porque ela está ali no momento de baixa, de oscilação, de marcação ao mercado, instabilidade. Mas que, como a gente sempre disse, todo investimento com paciência e resiliência, ele volta ao seu normal. Então é importante até entender o momento da renda fixa, porque existe vários tipos de renda fixa, como todo investimento. O que é bom, o que é melhor em cada momento. Então, por isso que é importante saber e conhecer também. Não achar só que é renda fixa por renda fixa, que eu posso investir, que eu vou ter algo garantido e pronto. A gente tem uma vasta. Tem muitos produtos em renda fixa e é justamente isso, né? São esses ativos que eles já têm ali um valor pré-definido de rentabilidade. Muita gente aí deve ouvir PCA, CDI, LCI, ou os indexadores, né? A Selic, o IPCA, o CDI. Então, assim, é um valor, é um investimento onde ele já tem um valor pré-definido de rentabilidade, né, atrelada a uma taxa de juros, que é uma dessas, mas tem essa volatilidade, né? O mercado, no momento em que ele estiver estressado, ele vai ter essa volatilidade no rendimento. Então, é importante saber que a renda fixa, ela, por mais que seja um investimento mais seguro dentro do mercado, tem a segurança dela, atrelada ali ao FGC, esse investimento, ele vai variar. Então, é muito importante falar disso. Gosto de trazer a visão de que a renda fixa é a gente conhecendo as variáveis do investimento no momento que a gente faz aquela aplicação. Então, é a gente já conhecer aonde a gente está aplicando o nosso dinheiro, qual é a segurança desse emissor, também falaremos disso,
a liquidez do investimento, né? Qual é o prazo desse investimento, quanto tempo o dinheiro vai ficar investido e se a gente pode ou não resgatar antes do tempo. E também a questão da taxa. Então, a renda fixa, o que facilita para a gente investir? Eu acho que isso que a grande maioria das pessoas se sente mais tranquila também para investir. Você sabe a variável daquele investimento no momento da aplicação. Então, você já sabe a taxa contratada, mas como as meninas já falaram, apesar de ser uma rentabilidade já definida no momento da aplicação, a gente, dependendo do cenário de mercado, aquele investimento pode desvalorizar. Então, é muito importante que a gente se atente também a esse prazo. As pessoas tendem a olhar muito para a rentabilidade e esquecer de olhar para o prazo, né? Que às vezes você está deixando seu dinheiro aplicado por 2 anos. Então, é muito importante a gente olhar também para esse prazo. E aí, trazendo uma visão aí que, se não me engano, eu acho que foi o Gustavo Cerbasi, eu acho que eu aprendi com o Gustavo Cerbasi, que é a renda fixa e a gente emprestando o nosso dinheiro para alguém. É um conceito que me facilitou muito na hora de ensinar também. E as pessoas ficam, nossa, mas eu estou emprestando meu dinheiro? E tá, quando você escolhe o banco que você está colocando o seu dinheiro, ou se você escolhe, a gente também vai falar desse outro lado, o PicPay para deixar o seu dinheiro, você está emprestando o seu dinheiro para o PicPay, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Itaú. Então, aonde você está investindo é para quem você está emprestando o seu dinheiro. E pensa só, se a gente está emprestando o nosso dinheiro, é importante a gente pensar, eu acho essa pessoa segura para deixar meu dinheiro aplicado? Então, é a gente emprestando o nosso dinheiro e sabendo as variáveis desse empréstimo, desse investimento, no momento da aplicação. Importante também a gente pensar em qual o objetivo, né? Para que eu estou investindo esse dinheiro? É muito importante, quando a gente vai fazer um investimento, escolher o motivo que eu estou investindo. Então, eu estou investindo esse dinheiro porque eu quero ter uma reserva de emergência para os momentos que acontecer alguma emergência e eu conseguir sacar. Eu quero esse dinheiro para realizar uma viagem daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Eu quero esse dinheiro para minha aposentadoria, por exemplo. Para que eu quero? E aí, uma das, né, eu acho importante a gente já começar falando aqui também, para qual, na renda fixa, ela é destinada para qual tipo de sonho que eu quero realizar. Então, para reserva de emergência é excelente, porque você consegue emprestar dinheiro, né, com uma liquidez, então, muito alta, ou seja, você consegue resgatar o dinheiro muito rápido, né, em algumas aplicações da renda fixa. Você precisa olhar isso quando você for contratar, né? Tem que estar escrito lá que a liquidez é diária ou imediata. E você consegue também, para uma viagem que vai acontecer num curto prazo, você consegue emprestar o dinheiro também para realizar esse sonho. Então, tudo que for curto prazo, que você, né, não vai demorar tanto tempo assim para resgatar, você pode investir na renda fixa, porque aí você já sabe, você já consegue fazer a conta, né? Você vai lá, o que a gente sempre fala aqui, né? Você já vai fazer a conta de quanto você está contratando, qual que é os juros previsto ali para o período, e aí você já tem uma noção de quanto que você vai resgatar. Isso fica muito fácil na hora de fazer o investimento, porque aí te ajuda, né? Vou colocar aqui R$1.000 para um investimento que é daqui a 1 ano. Eu quero que daqui a 1 ano esse 1.000 seja 1.100. Então, eu preciso achar algum investimento que me dê essa rentabilidade. Então, faça a conta, né? Que aí você chega e escolhe um investimento melhor. Então, a renda fixa é ótima para esses curto prazo de coisas que você quer realizar ali de forma mais imediata. Complementando um pouquinho aí, Flávia, para quem tem o perfil mais conservador também. As pessoas que estão iniciando agora o investimento, a renda fixa é uma porta de entrada, porque ela traz mais segurança. As pessoas buscam, são muito poupadoras. A gente vê muita poupança ainda, eu não sei falar o dado aqui, não sei se vocês sabem, eu não sei falar o número, mas a gente pode trazer isso para vocês. Quantas pessoas ainda têm investimentos, a média aí de pessoas que investem, que guardam, deixam o seu dinheiro na poupança. E aí elas querem dar o ponto de partida. Hoje, como está se falando muito em investimento, as pessoas querem dar o ponto de partida, mas nem sempre elas sabem por onde começar. E se começar por um investimento que às vezes não vai te trazer ali uma segurança, não tem a viabilidade. Então, atrelado a isso que a Flávia disse,
que ele já vai te trazer ali ele te traz ali um conceito, ele te traz ali uma rentabilidade mais conhecida. Alguns desses investimentos, como a Oliana disse, ele traz uma garantia de FGC, ele traz ali a gente fala assim, um acalento, ele traz ali uma tranquilidade para as pessoas que querem entrar no mercado de investimento. Então, se você sai de uma poupança que rende hoje 70% do CDI, você vai buscar algo que tenha possibilidade de te trazer uma rentabilidade maior e te proporcionar essa experiência dos investimentos. Eu digo que assim, é o primeiro passo para que a pessoa comece depois a buscar novas oportunidades. E assim, comigo acontece sempre. O cliente vem, perfil super conservador, e aí ele vem atrás desse investimento, a gente fala, começa, e a hora que você olha, ele já saiu daquele investimento, já está buscando outros tipos de investimento, porque já ali já vai trazendo a curiosidade, já vai trazendo aquela vontade de trazer melhores rentabilidades, ver que é possível, ver que tem as garantias, que os riscos não são tão grandes como as pessoas falam. Então, isso dá um respaldo para o cliente, traz um respaldo para a gente também. Ele faz meio que uma base, né, Fabi? Você faz ali uma Sim. base, uma estrutura para você poder arriscar mais. A renda fixa é justamente isso, é essa base. Né? Nos investimentos, a gente tem 3 pilares, que é a liquidez, a rentabilidade e a segurança. Então, a renda fixa é basicamente liquidez e segurança. Porque quanto mais seguro o investimento, maior liquidez ele tem, só que a rentabilidade é menor. Então, assim, você vai investir na renda fixa, você não basicamente você vai buscar rentabilidade. Você está buscando ali uma maior liquidez, que liquidez a gente está falando aqui mais no termo técnico, mas liquidez é basicamente você sacar o dinheiro. Né? No Tesouro Direto você saca com um dia, no CDB você saca ali de imediato, que é igual à poupança, né? O mesmo modus operandi da poupança. Então, assim, na renda fixa, é basicamente você buscar os 2 pilares, que é segurança e liquidez. Então, Legal. Os É isso objetivos, mesmo. os objetivos que a Flávia vem falando, né, você atrelar é justamente esses objetivos para um curto prazo, para algo que você já vá prever o valor que você vai ter lá no final. E aí também relacionar o investimento ao objetivo, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, que é o grande segredo para a gente também não fazer investimentos errados, né? Um investimento errado, na verdade, é a gente escolher de acordo com o que a gente viu ali, de acordo com o objetivo de outro, e pelo contrário, a gente tem que olhar para os nossos prazos para realizar. Então, eu acredito muito nisso que vocês falaram, que é sobre ter mais previsibilidade, né? Do prazo, do valor, de quanto vai ter de resgate, do que esperar daquele investimento. Então, é sobre ter mais previsibilidade e mais segurança. E, fazendo ali a conta, saber mais ou menos quanto vai render. Mas é realmente ter esse acesso ao dinheiro também, como a Eliana disse. Então, eu acho assim, quando a gente está emprestando o nosso dinheiro, vocês falaram da poupança, a Fabi falou da poupança. Se a gente está emprestando o nosso dinheiro para o nosso banco, colocando em poupança, por que não colocar, por exemplo, no CDB? Né? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário e ele rende mais do que a poupança. Claro, se atentando ao CDB de liquidez diária, né? Como a Flavinha disse, mas ele rende mais do que a poupança. Eu faço essa conta aqui com os clientes, ele rende CDB de 11... acima de 100% do CDI, porque isso os que eu ia bancos estão falar. oferecendo aí Isso. 90%, 80%. É, Eu tenho cliente com 100%. 70%, gente, 70 pagando triste, imposto de gente. renda. Olha, gente, mas Então, isso eu não tenho... Tipo assim, o Santander, o Bradesco, já tem alguns produtos, inclusive, assim, acima de 10 mil, por 101% do CDI. Acima de 100 mil, por 102% do CDI. O próprio Itaú mas já você tem o deixar CDB. 100 mil na renda Não é? fixa, Sim, mas aí entra muito no perfil que a Fabi disse. Então, para uma pessoa mais idosa, uma pessoa que às vezes está num fundo de investimento que não está ganhando-se muito da poupança, né? Então, assim, dentro dos produtos de renda fixa, o CDB muitas vezes ele é muito melhor do que os próprios fundos de investimento que os bancos oferecem. Então, o CDB é 100% do CDI, mas vale a pena a correção, porque é verdade, assim, eu já vi bancos que oferecem 85%. Realmente,
Também. Aí Com não vale a valores pena. altos, né? Investidos oferecem isso. Mas, assim, é importante isso que você disse, porque tem pessoas que são tradicionalistas, que às vezes elas querem ficar numa instituição com nome, mas é um Um passo para que ela banco. saia da poupança. Foi o que a gente disse. Perfil tem para todos. Mesmo a pessoa que é muito conservadora, que é tradicionalista, hoje as instituições privadas maiores tá trazendo oportunidade, porque antes não tinha. Se você Porque elas pegar aí estão uns 10 vendo. anos atrás, você pegava a instituição aí, 1 milhão para eles pagarem 95%. É, Não, e Então, hoje é porque eles estão vendo a gente procurar o melhores opções para o nosso movimento, as dinheiro, fintechs, né? exatamente. Então, todo o movimento do mercado, essa mudança de conceito, mesmo as pessoas mais conservadoras buscando opções melhores, está fazendo o mercado proporcionar melhores investimentos, melhores oportunidades para os clientes. Importante, gente, falar aqui também sobre a questão do prazo. Às vezes, toda vez que você empresta o dinheiro, ele tem uma data de vencimento. Mesmo que ele te dê a opção de resgatar de imediato, ele tem uma data de vencimento. Em alguns casos, se você faz o resgate imediato, que é permitido, você pode perder dinheiro. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas eu investi na renda fixa e perdi dinheiro. Pode perder dinheiro na renda fixa? Pode diminuir meu dinheiro, né? O que aconteceu, né? E pode sim, gente. É muito importante você conhecer a regra da contratação. Então, uma vez que você está contratando, você precisa entender quais são as regras. Você pode, às vezes, fazer o saque imediato, né? Ter essa liquidez do dinheiro rápida, mas você pode ter uma perda desse valor. Isso por conta da regra que está ali, às vezes, muito clara, né? Só que nem sempre a gente olha as entrelinhas, né? A gente lê aquelas letrinhas pequenas. Então é importante você conhecer isso. No Tesouro, no próprio Tesouro mesmo, né? O Tesouro, ele tem liquidez, você pode fazer a contratação de qualquer título do Tesouro que vai ter liquidez, mas aí tem essa questão, né? Nos tesouros que não são o Selic, né? Que são atrelados ao IPCA, eles são tesouros que, se você fizer um resgate antes, dependendo da movimentação que teve do tesouro, né, dessa taxa, você pode sim ter um prejuízo ali se você precisar sacar rápido. Então, tem que prestar bastante atenção nisso quando for fazer a escolha, porque às vezes a gente, né, aqui é muito normal isso, quando a gente vai apresentar, por exemplo, o tesouro para o cliente pela primeira vez, ele fala, para que eu vou contratar o Selic se eu estou vendo ali o IPCA pagando mais? E claro, a gente quer ganhar mais, né? Todo mundo quer ganhar mais. E aí você fala, né? Renda fixa, é super seguro. Por que eu não vou contratar esse que tá me pagando mais? Porque às vezes o objetivo que você tem com esse dinheiro, ele não se encaixa à regra daquela contratação. Pelo Super prazo, importante, né? Do prazo. Porque alguns a gente precisa esperar esse prazo para a gente ter a garantia de receber aquele percentual contratado. Exatamente, mas um passinho atrás agora, que a gente já desculpa. entrou no Tesouro Direto, mas são 3 tipos, né? Isso é legal a gente frisar, porque às vezes as pessoas acham que assim tem uma vasta gama de centenas de tipos de opções, e não é assim. A gente tem 3 opções de renda fixa, que é a gente emprestar o nosso dinheiro para o governo, que é a parte do Tesouro Direto, que a Flavinha estava contando. A gente emprestar o nosso dinheiro para os bancos, e aí entra essa parte do poupança, CDB, e a gente emprestar nosso dinheiro para empresas. Essa parte de empresas, eu trago muito que é a parte mais arrojada dentro da renda fixa. Provavelmente, ela vai ter mais rentabilidade, porém, ela não vai ter garantias, a única garantia da própria empresa. Então, o Tesouro Direto, né? Os títulos do Tesouro, eles têm a garantia do governo, enquanto os títulos de bancos, eles têm a garantia do FGC. Então, são realmente essas 2 frentes que a gente tem mais segurança e tranquilidade para investir. Mas, como a Flavinha disse, a gente olha realmente quando a gente vê aquela tabela do Tesouro Direto. Tem títulos ali oferecendo 9% ao ano. Aí você olha aquilo e você fala, nossa, isso aqui deve ser maravilhoso, eu quero 9% ao ano. Beleza, se você levar esse título até o vencimento, ele vai te render os 9% ao ano. Mas se você quiser vendê-lo antes do prazo, você pode ter uma rentabilidade acima ou abaixo disso. E por isso que é tão importante a gente se atentar ao prazo.
do investimento, porque é aquilo, né? Um tesouro direto. Tô até abrindo a tabela aqui. Que vence em 2024, a gente não pode comprar um título que vence em 2024 pensando em vender ele em 2021. Então, é muito importante relacionar com os nossos prazos. Uma vez que a gente já tem ali a nossa reserva de emergência, investimentos mais seguros, sem o risco de oscilação, sem o risco de desvalorização, aí a gente pode comprar esses títulos com prazos mais longos para ter uma rentabilidade maior. Uma outra coisa que eu Pode queria até chamar a ser que dê atenção. certo, né? Pode até ser que dê certo, né, Fernanda? De ter uma rentabilidade e conseguir sair antes da data do vencimento. Mas não é garantia. E como a Flávia disse, se a sua previsão é de precisar desse dinheiro num prazo mais curto, pode haver uma surpresa aí no meio do caminho. Ele pode render, pode estar mais valorizado, né? Rendendo mais, ou também pode estar desvalorizado, né? Tá ali te Sim. dando prejuízo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para o Tesouro Direto é justamente a parte de você não ter a liquidez dele. Aconteceu nesses últimos 2 anos que foi, esqueci o nome da empresa agora, que ela travou, você não podia fazer saque. Então, dependendo do objetivo, até se for liquidez diária, por exemplo, o meu objetivo de ter minha reserva financeira, que é no Tesouro Selic, eu passei a dividir ela entre Tesouro Selic e CDB. Porque o CDB, eu não sofro essa intervenção do governo, né? De travar ali e você não poder sacar. Muitas pessoas precisaram do dinheiro nesse período. Umas duas clientes minhas. Foi a instabilidade da plataforma, que os títulos estavam oscilando muito e eles pararam a negociação, né? Por 1 ou 2 dias. Só que não aconteceu uma vez só. Nessa pandemia já aconteceram 2 vezes. 2 vezes. Então, é algo para a gente levar em conta, né? Que a renda fixa, por mais que ela te prometa ali uma rentabilidade, é bom também você ter essa diversificação dentro da própria renda fixa. Dependendo do objetivo que a Fê está falando, que a Flavinha também comentou. Você quer para uma reserva financeira, você quer para uma viagem, quer para 2021, para 2024. Também é interessante que você veja essa possibilidade de você diversificar. Porque pode acontecer de, no dia que você precisa sacar, você não ter, né, essa possibilidade de saque. Mas ele é de saque imediato, é D+1, né, que você saca hoje, você tem amanhã na sua conta, no próximo dia útil. E o CDB, que é de imediato, é como a poupança. Você sacou, tá ali na sua conta para você utilizar. Então, só chamando a atenção para essa diversificação na própria renda fixa. Mas tem que atentar essa questão do CDB, porque existe os CDBs com prazo mais longo, que às vezes pagam mais, mas ele também tem uma data de vencimento. É o que a gente diz, que a reserva de emergência, o ideal é que se coloque num CDB com liquidez imediata. E aquele que você vai ter um provisionamento, uma data um pouco maior, você pode escolher um CDB. Quanto mais tempo, melhor é a rentabilidade. Não caminha junto o que a Oliana diz os 3 fatores. Ou você tem liquidez, ou você tem rendimento, não tem como você alinhar todos, né? Então tem que fazer as escolhas. Tem que fazer as escolhas. E assim, não é CDB por CDB. Tem que chegar e olhar qual o CDB. Sempre que as meninas estão frisando, liquidez imediata. Porque aquele que pagar mais, talvez ele tenha um prazo um pouco mais alongado. Eu costumo falar que é dinheiro preso. Eu costumo falar que é um prêmio, né, gente? Você tem que pensar assim. Eu tô pegando meu dinheiro e tô emprestando ele, por exemplo, para um banco. Então, se eu tô emprestando para o banco e ele vai deixar esse dinheiro disponível para qualquer momento eu sacar, o meu prêmio é menor. Né? Se eu falo com ele assim, não, pode usar meu dinheiro aí à vontade e me devolve só daqui a 5 anos. Então, meu prêmio tem que ser muito maior. Quer dizer, eu tô deixando esse dinheiro indisponível para saque durante um tempo muito maior. Então, eu preciso receber um prêmio melhor, né? Então, assim, eu falo que é prêmio, né? Porque é prêmio. Os juros é realmente um prêmio, né? Então, assim, se eu tô deixando meu dinheiro ali no banco preso durante muito tempo, o banco tem que me dar alguma coisa em troca, ou seja, pagar uns juros maior. E uma coisa interessante, a Fabi falou aí que normalmente, né, o perfil conservador, que é o perfil de quem está começando a investir, ele está normalmente investindo muito na renda fixa, porque tem essas seguranças, né? Só que também, gente, os outros perfis, como moderado, ou até mesmo as pessoas que são mais agressivas, né?
Eu me considero hoje um perfil agressivo de investir, porque eu já invisto até em bitcoins, então, assim, eu acho que eu estou mais agressiva. De qualquer forma, eu tenho uma parcela dos meus investimentos que estão na renda fixa. Então, inclusive, para que eu fique tranquila em investir de forma mais agressiva, ter uma parcela na renda fixa me deixa mais tranquila. Porque eu sei que aquele dinheiro que está ali na renda fixa, ele já está mais programado, eu já consigo pensar em quanto eu vou resgatar. E aí eu tenho um percentual que eu consigo, vamos botar bem entre aspas aí, tá, gente? Brincar mais com ele ali. Colocar num Bitcoin que está muito novo, que ainda não tem tantas regras, colocar numa renda variável, que também pode variar muito mais. Então, qualquer perfil que você tenha de investidor, é possível sim que você tenha uma parcela dos seus investimentos na renda fixa. Mesmo porque é uma recomendação que você tenha a sua reserva de emergência, pelo menos, né? Se você não quer ter para os outros sonhos, mas pelo menos a reserva de emergência na renda fixa. Porque imagina se eu coloco minha reserva de emergência lá nos bitcoins e aí, assim, hoje eu tenho 20 mil, amanhã eu tenho 1.000. Amanhã eu não tenho nada. Então, assim, gente, não dá, né? Chegou a emergência, não dá para falar assim, ó, emergência, aguarda aí que eu vou esperar o Bitcoin valorizar para poder te pagar. Não dá, né, Eu falo isso, gente. A emergência, ela não passa um e-mail Avisando que vai chegar. avisando, ó, seu investimento investe por 3 meses, que eu vou esperar 3 meses aqui para aparecer. Não vai ter isso. Então, eu sou a favor totalmente, que eu acho que pelo menos a reserva de emergência todo mundo tem que ter dentro da renda fixa. E eu também prefiro, como vocês mesmos já pontuaram, o próprio CDB do banco. Por causa dessa questão. Eu falo assim, gente, não tem para que a gente colocar reserva de emergência lá no Tesouro Direto. Tem que fazer um investimento, aí aquele investimento tem que ir para liquidação. Aí no dia seguinte que ele é liquidado, quando a gente tem que resgatar também é todo o trâmite ao contrário. Então, assim, eu acho que o trabalho que dá não justifica. É claro que a decisão é individual de cada um, mas eu prefiro o CDB ali junto da minha conta corrente mesmo, porque é para um dinheiro para fácil resgate. Então, eu prefiro não ter que olhar se o Tesouro Direto está aberto, se não está. Normalmente, o período que o banco também, o app do banco, ele está praticamente disponível 24 horas por dia, exceto, provavelmente, se você fizer fora do horário, ele vai cair no dia seguinte, mas a sua reserva de emergência está em mãos, né? Sim, eu falo que ela não traz rentabilidade, ela te traz tranquilidade, a reserva de emergência. É paz de espírito, é saber que, precisei, chegou, ele está ali. Não precisei, ele também está ali. Então, essa parcela é muito importante. Importante também, a Fê falou uma coisa que me deu um estalo aqui agora. Você falou que prefere estar junto ali com a sua conta, que você já vê, se precisou, já manda para a conta. Mas também, gente, pode ser uma boa estratégia para quem, tipo, tem o dinheiro na conta e gasta, não percebe. Às vezes essa estratégia... A estratégia da Fê de ter ele fácil, às vezes pode ser um fácil demais para quem não tem muito controle. Então, deixar no tesouro, que é um lugar que às vezes vai ser mais difícil, que você vai ter que pedir para esse resgate, ele só vai acontecer no dia seguinte, pode ser uma excelente estratégia para quem não tem controle. Então, o pessoal mais indisciplinado, Fê. Para os indisciplinados, é uma ótima isso. Coloca então no tesouro outra conta. Difícil, sabe? Separado, num lugar que você vai demorar para pegar, às vezes é melhor. Porque aí você não gasta a reserva de emergência. Tem os CDBs também que pode ficar na conta e muitos têm a baixa automática e você pode optar por não ter baixa automática. Aí, assim, dificulta um pouco mais você tirar esse dinheiro sem necessidade. Porque essa baixa automática, para quem não sabe, você tem o dinheiro na conta investido, vai utilizando. É como se fosse ali, é o resgate automático. Tem R$1.000, ele vai lá e baixa. Mas menina, eu tenho um cliente com um negócio desse, mas a conta corrente dele fica uma bagunça, porque ele tira um salário, aí vai para esse investimento, né? Aí, quando ele gasta, volta o valor que ele gastou só. Aí fica lá no investimento e volta. Menina, um aporte, assim, sabe, esse vai e volta para esse investimento, o extrato fica uma loucura. Mas esse daí são as contas remuneradas.
De qualquer Não. forma, hoje a maioria das instituições trabalha com a conta remunerada. Então, entrou lá R$ 10, R$ 100 ou R$ 1.000, ele vai aplicar automaticamente. É. Agora, tem Isso a é bom opção para de quem é fazer o indisciplinado CDB, também. e esse paga pouquinho também. Esse aí tem alguns investimentos que às vezes dá poupança aí ou menos, tá? Essa remuneração. É menos, pelo Nos menos a bancos desse cliente é tradicionais, menos. né? Nos digitais, eles são melhores. Agora, existe essa possibilidade de colocar o CDB sem baixo automático. Então, ele nem vai sozinho, nem volta sozinho. Tem que solicitar para que isso seja feito. Agora, outra reserva que eu gosto muito, que eu sempre tenho na renda fixa, Flavinha vai gostar dessa, reserva de viagem. Adoro. Reserva de viagem, para mim, é renda fixa, que eu nunca que eu vou arriscar minha viagem. De não fazer, né? Pois é, porque como a gente está falando aqui, a renda fixa traz previsibilidade. A renda variável, ela provavelmente vai trazer mais rentabilidade, só que a gente nunca sabe o que vai acontecer em curto prazo na renda variável. Então, a reserva de viagem é outro investimento que sempre relacionando com o prazo daquela viagem, né? E aí, se a viagem é daqui a 6 meses, eu posso deixar no investimento que o dinheiro fique preso por 6 meses para render um pouquinho mais. Eu fiz isso da última vez, a minha reserva tá lá, só um pedacinho pequeno dela que eu consigo resgatar. A maior parte tá presa lá para 6 meses, porque eu não quero usar esse dinheiro, não pretendo usar esse dinheiro antes, e abrindo mão dessa liquidez por 6 meses, rende um pouquinho mais. Então, sempre relacionado com o prazo que a gente pretende usar, mas eu também considero que a reserva da viagem, se for um prazo, assim, como a gente gosta de viajar, pelo menos aí todo ano, seja para perto ou para longe, eu gosto de sempre ter uma caixinha da viagem ali na renda fixa também. Certíssimo. Eu também sou dessa. O dinheiro da viagem a gente não pode arriscar, né, gente? Porque a gente não quer deixar de viajar. Então, o dinheiro que você não quer arriscar, que você já tem uma data, pelo menos uma data próxima, né? Às vezes a gente não tem tão exato, ainda mais com a pandemia, mudou muito a nossa programação de viagem, infelizmente. Então, a gente tem agora umas datas próximas, porque a gente, né, ficou muito indeciso quanto a isso, quando que a gente ia poder voltar a viajar. É super importante pensar nisso, né? Quando que eu quero esse dinheiro? E quando eu quero esse dinheiro, às vezes quando é muito longo, gente, esse prazo, eu quero uma viagem para daqui a 10 anos, né? Para quando, sei lá, acontecer uma outra coisa, né? Meus filhos estiverem maior, algumas pessoas têm isso. Então, 10 anos, às vezes está Eu muito tenho uma longo. para a Copa. Eu quero ir para a Copa dos Estados Unidos, 2026. Aí. É uma viagem longa. É Daqui uma a viagem mais 2026. longa. Então, assim, às vezes você pode arriscar um pouco mais com esse dinheiro, porque às vezes você pode aproveitar aí, né? Colocar um pouco na renda variável, não tem tanto problema, porque ainda tem um longo prazo, então o período de recuperação pode ser maior. Mas num período curto, né, que a gente chama aí de até 2, 3 anos, eu prefiro manter também num lugar mais seguro para não ter esse risco de não viajar. 2, 3 anos eu deixo também na renda fixa. Eu separei, na verdade, a minha reserva e minha reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Então, eu acabo juntando as viagens próximas de curto período, né, 1, 2 anos, na reserva de oportunidade. Então, fica mais ou menos ali tudo junto. Porque já Comenta sobre o que é a reserva de oportunidade, Williana. A reserva de oportunidade, gente, parei de juntar a reserva de emergência com reserva de oportunidade. A gente, né, tem esse negócio na mente, não vou falar reserva de emergência porque a gente atrai a emergência, mas emergências vão sempre acontecer. E oportunidade é justamente algo diferente, né? Não é aquele carro que quebra, não é um telhado que cai, não é a água que está vazando. Então, oportunidades são coisas boas que acontecem, que pode acontecer. É um celular mais barato que você já queria comprar e você pode pagar ele à vista. É uma viagem que surge ali com um desconto de mais de 50%, que você não estava ali prevendo, mas você já queria fazer. Então, só te falta o quê? O dinheiro para isso. Você pode tirar da sua reserva de oportunidade. Algo que você já queria, já desejava, e o dinheiro ele te facilita alcançar. Essa é a nossa reserva de oportunidade.
Aí vale hoje, comprar até umas roupinhas, né, novas, não tem problema. Ou umas Tudo. ações, ou para o investidor Pro- arrojado, umas ações umas umas em ações. promoção. Gente, na pandemia, quando em 30 de março de 2020, que tudo caiu, que a gente passou por 5 ciclos de break, eu não tinha reserva de oportunidade suficiente, já estava quase botando minha reserva de emergência tudo junto. Porque, gente, naquele momento, para quem estuda o mercado e sabe o que é uma boa empresa e sabe que a empresa vai voltar, tem que saber isso, né? Nem tudo que cai é oportunidade. Mas se você sabe que a empresa vai voltar, é uma oportunidade. Então, isso também, a reserva de oportunidade, a gente também utiliza para esses fins. Então, tudo que você vê como oportunidade, você pode utilizar a reserva de emergência, a reserva de oportunidade. A de emergência somente para emergência. Emergência de saúde, emergência com moradia, compete com a família. Então, são duas coisas diferentes que vale a pena a gente deixar de forma diferente, né? Você deixar investimentos diferentes. Eu hoje deixo na reserva, na renda fixa, porque é de fácil acesso. Justamente é fácil você sacar, é fácil você ter acesso ao seu dinheiro e você aproveitar a oportunidade ou você reduzir ali aquele impacto da emergência. Gente, eu procurei um dado aqui só para trazer. A Fabi falou no início aí sobre a poupança, quantas pessoas ainda estão na poupança. E aí eu olhei aqui no site Valor Invest, que a XP fez uma amostra, né, fez uma pesquisa, em que o número de pessoas que ela pesquisou, né, 69% das pessoas que consideram que investem ainda tem dinheiro na poupança. Quer dizer, um número... não está aqui em números, né, mas em percentuais, e é um percentual muito alto, né? 69% é muita coisa. Mesmo as pessoas conhecendo outros investimentos, ela ainda deixa o dinheiro na poupança. É a segurança, né? Não sabe. Muita gente desconhece a segurança que os outros investimentos também proporcionam para ela. Né? Desconhece o que é um FGC, desconhece a segurança que tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é mais seguro do que a poupança. E muita gente desconhece a segurança que o Tesouro Selic ele traz. Eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? A gente está colaborando para propagar esse conhecimento, mas muita gente ainda desconhece a segurança de um investimento em uma renda fixa, em um Tesouro Selic, em um CDB de liquidez diária, ou até mesmo um CDB de longo prazo, mas desconhece que você vai ter uma maior rentabilidade lá e você tem a segurança desse investimento. Essa questão da poupança, quando você fala 69% das pessoas, isso você falou percentual de pessoas, que já é muito. Quando a gente pega em valores, eu não sei se tem esse dado aí. Não, trilhões, trilhões. É muito. Então, assim, é muito fácil. Eu que estive dentro de banco, num passado recente, é muito fácil você achar pessoas acima de 1 milhão com investimento, com o seu dinheiro na poupança. E o que elas esquecem é que, com relação eu tenho proteção, eu tenho a garantia de FGC. Essa garantia, ela não é do valor total, ela é limitada, ela tem a garantia de até na poupança, né, 250 Fabi? mil por CPF, por instituição. Isso. Tá? E, além disso, ela garante até 1 milhão, ela também não passa de 1 milhão. Então, as pessoas que têm aí esse total em poupança e acima de 1 milhão, ela não está 100% garantida. Ela só vai estar garantida até 1 milhão e dividido isso entre 4 instituições. Porque é 250 mil. Se for 251, já passou do limite de garantia. Então, ela tem que pulverizar isso um pouco mais, tá? Não esqueçam disso. Então, gente, se você tem esse medo, essa preocupação em fazer outros investimentos na renda fixa, procure um profissional. Procure alguém que vai te auxiliar, que vai te explicar a regra, que vai te ajudar a entender como que é que você faz essas contratações. Diferente da poupança, porque deixar o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, né? Porque a nossa inflação tá alta, tá subindo, e né, a gente já está perdendo dinheiro em alguns outros investimentos da renda fixa, não só na poupança. A poupança está perdendo ainda mais. Então, perdendo o poder de compra, o poder de escolha, né? Então, não façam isso. Procure um profissional, né? Nós estamos aqui, inclusive, para ajudar, para tirar dúvidas, para auxiliar, talvez, individualmente, qual que é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro.
Isso é de forma muito individual. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, contrata um CDB de liquidez diária ao invés da poupança. Depende, né? Vai depender muito dos seus objetivos, do porquê que você está investindo, quando que você quer sacar esse dinheiro. Tem todo um porquê por trás. Então, por isso que não tem uma receitinha de bolo que dá pra gente passar aqui para todo mundo copiar igual. Porque cada um aqui é individual. Né? Me E depende muito do momento perguntaram. também, né, Flávia? Esse momento hoje que a gente está vivendo, essa inflação descontrolada, para quem precisa do dinheiro com data marcada, tem previsibilidade, não tem salvação. A gente falou, não tem muita escolha. Precisa buscar algo atrelado à Selic, pelo menos para garantir ali o recurso dela. Mas está perdendo para a inflação? Tá. Estamos passando um momento crítico na economia, que são ciclos, e que daqui a um período ele vai ajustar novamente, mas que a gente tem que saber trabalhar nesse momento. Agora, quem está em renda fixa, e assim, uma dica que agora, e se vocês tiverem mais alguma indicação aí para esse momento, quem tem um prazo um pouquinho maior aí para estar deixando esse dinheiro, está valendo muito a pena emprestar para as empresas, que é os créditos privados, que foi o que a Fê disse, e os IPCA+, também, que está conseguindo garantir um pouquinho mais dessa estabilidade, de garantir um pouquinho mais o poder de compra do nosso dinheiro, porque eles estão pagando aí o IPCA, que já é a nossa inflação, e a gente está vendo aí ela extrapolando, algumas pessoas aí felizes porque estão investindo, e outras tristes que estão pagando. Quem tem contrato aí atrelado a IPCA está se descabelando, e tem muita coisa atrelada a IPCA. Eu achei o valor aqui, gente, só vou complementar. Mais de 166 bilhões estão na poupança. Bilhões de reais. E muitas pessoas são concentradas com valores altos. É assim, é surreal. Eu até olhei de novo. O quê? Bilhões? Achei que era trilhão, achei que era trilhão. Não, mas bilhões é muito também, né, gente? Bom, é de acordo com o site. Mas isso é interessante. Isso é interessante que a Fabi falou. A gente fala muito da renda fixa conservadora, que é o Tesouro Selic, que é o CDB do banco, que é a poupança. Mas a importância da gente dimensionar o tamanho da reserva de emergência, até para a gente correr um pouquinho mais de risco ou ainda alargar os prazos para os outros investimentos, é exatamente nesse lugar de a nossa carteira como um todo ganhar da inflação. Então, isso foi muito bem pontuado. Isso foi quando eu aprendi mais sobre renda fixa, foi uma das coisas que mais me trouxe esse brilho nos olhos, que foi descobrir que não existe só uma rentabilidade ruim, né? Hoje, para dizer valores de hoje, os títulos indexados ao IPCA do Tesouro Direto, para prazo de 2026, estão pagando IPCA mais 4,37 ao ano. E isso, a inflação desse ano, que vai dar 7 e alguma coisa, está acima de 11% neste ano. Então, assim, isso é para a gente ver que quando a gente realmente dimensiona isso que a Flavinha também disse, né? Cada caixinha para o seu objetivo, a gente consegue ver a nossa carteira render mais, inclusive dentro da renda fixa. Então, realmente o prêmio, né, Flavinha, que você falou, que é a gente abrir mão desse prazo, e não é um abrir mão que a gente não precisa, não pode resgatar, como a Williana também falou, todos os títulos do Tesouro. Ele tem liquidez D+1, a gente pedindo resgate hoje, amanhã está na nossa conta. Porém, eles ficam sujeitos a preços de mercado. O que isso significa? Que esse preço pode oscilar. Nem sempre a gente vai levar a rentabilidade que a gente contratou. A gente só leva a rentabilidade que a gente contratou se a gente levar isso até o 2026. Mas é importante a gente saber que existe a possibilidade. A maioria das pessoas gosta de saber, né? E os títulos do Tesouro, eles realmente são considerados os mais seguros do país em termos de emissor, que é um dos cuidados que a gente fala, né? Na hora de investir em renda fixa, é você observar para quem está indo esse dinheiro, para quem você está emprestando o seu dinheiro. Se é comprando um título do Tesouro, você está comprando um título do governo, um CDB, você está comprando daquele banco emissor, e no caso de crédito privado, que a Fabi disse, você está emprestando para uma empresa. Então, é muito importante, aí eu coloco mais esse ponto de atenção nos títulos de crédito privado, que é você olhar para aquela empresa, pensar, bom, essa empresa ela vai... o cenário é bom para essa empresa ela é sólida. Eu gosto, dentro dessa parte de créditos privados, só emprestar o dinheiro para empresas
que são consideradas bem resilientes. E aí é empresa de energia, empresa de saneamento, coisas que assim não vão perder uma rentabilidade assim de um dia para o outro. Mas é muito importante verificar. Esse é o primeiro ponto de atenção ao investir em renda fixa, que é a segurança do emissor daquele título. E claro, Sim. quanto menos segurança, mais rentabilidade. Então a gente precisa equilibrar essas forças. É interessante Sim, porque hoje tem exatamente. muita gente oferecendo, né, o normal, né, gente? A gente falou aqui, 100% do CDI, um CDB 100% do CDI com liquidez diária, é o que você acha aí normalmente. E aí, alguns lugares que não tem, que são bancos menores, instituições menores, eles pagam um pouco mais. Às vezes você acha 106, 108. Só que a gente está vendo também, gente, alguns lugares pagarem 200, 210% do CDI com liquidez diária. Ou seja, tá te dando um prêmio muito alto, tá com um prazo ali curto demais para o cenário atual. Então, desconfie um pouco. Que empresa é essa? Por mais que ela está sendo oferecida, às vezes, por uma outra instituição, você precisa ver quem que é o banco emissor, para quem que o dinheiro vai efetivamente, né? Porque às vezes você está comprando do Itaú, mas o dinheiro não vai para o Itaú, vai para um outro banco, porque ali o banco que está emitindo aquele CDB. Então, preste atenção nisso, busque saber dessa empresa, que é o que a Fê acabou de falar. Busque olhar ali, se tá me pagando, dá uma desconfiada, sabe? Assim, pode ser, gente, que não vai ter nenhum problema. Pode ser. Mas a probabilidade de ter um problema também é grande. Porque é um pouco estranho, né? Se ninguém tá conseguindo pagar essa rentabilidade toda com tanta liquidez, por que essa instituição tão pequena, às vezes tão menorzinha, tá conseguindo tanto? Então fica um alerta, eu acho que um grande alerta, né? Cuidado com promessas, né? Promessas de coisas muito maiores. Pode ser que não dê problema com 1 ou 2 meses, mas você deixando um tempinho maior, pode vir a dar até um prejuízo, eu acho. Não é porque tem o FGC que é simples de estar recebendo. Pode demorar um pouquinho mais, pode dar mais trabalho. Então, assim, não existe mágica, nem na renda fixa também, por ter essa garantia. Existe mesmo pesquisa, saber, conhecer, e se não sabe, buscar quem vai te auxiliar aí, quem vai te ajudar nessas informações no mercado. É possível fazer uma análise, né, dessas instituições. E é como a Flávia disse, você pode estar investindo ali no Itaú, um CDB que é de um outro banco. Eu tenho um CDB que eu investi pela Easy Invest, que atualmente é o Nuinvest, e é no Banco Máxima. Então, assim, quem conhece esse Banco Máxima? Eu conheço. Conhece? Conheço, tá assim, vendo? já fiz investimento. Eu também já tenho o CDB dele. Porque é do mercado financeiro, mas se você perguntar a qualquer outra pessoa, a Ninguém gente conhece. não vai conhecer. Mas a gente tem como investigar o banco, a receita do banco, a qualidade do banco, para saber se realmente ele vai te pagar por aquele prêmio, né? Se você corre o risco de perder ou não, se você vai precisar entrar com ação atrás do seu dinheiro lá com o FGC. Então, é justamente isso que as meninas estão falando. Tome cuidado a quem você está emprestando o banco. A instituição maior ali é o Banco do Brasil, mas a quem é que está indo aquele CDB? Aquele CDB foi emitido por qual banco? Ou até mesmo um CRA, um CRI, uma debenture, que as meninas estão falando aí, que são os certificados para pessoas, para empresas. O cara do mercadinho aí do seu lado, da sua esquina, você emprestaria, você financiaria o negócio dele? Será que ele tem como te pagar daqui a um prazo de 2, 3 anos? Então, veja qual é a instituição que você está emprestando o seu dinheiro e como que ela vai te pagar aquilo. Se ela tem realmente como te pagar aquilo, né? Se você acredita que ela tem como te pagar aquilo. É como se você emprestasse o seu dinheiro ao seu tio. Ele tem como te pagar aquilo? Ele vai te pagar? Né? É a mesma análise praticamente que a gente faz no mercado financeiro. A gente confia na instituição, você analisou, você verificou como a instituição é, qual o mercado que ela trabalha, se ela tem realmente a possibilidade de ter aquela rentabilidade, de te dar o dinheiro de volta. Basicamente isso. É como eu brinco do lado de cá, que é assim, a gente não investe para passar nervoso. A gente investe para ficar tranquilo. Então, realmente, isso da instituição é o que tem de mais importante, eu acredito, aqui dentro da renda fixa. Porque eu vejo muitas pessoas assim, deixei o dinheiro no PicPay. Tá lá rendendo 200% ao ano, é minha única reserva da vida.
Aí você para pra pensar. Aí começou a ter uns boatos, eu não sei se chegou em vocês, Eu fiz o PicPay. do PicPay. Não, mas chegaram os boatos que as pessoas tinham tentado pagar boleto com o valor que estava lá e foi negado. E também retirar o dinheiro. Aí eu já alerta, E a soma né? do Ei, extrato você, também. exatamente, aí você que tá com o dinheiro do Tirei. PicPay, tira rápido. Só Eu que tirei. imagina, né? A gente passar por esse nervoso de não conseguir resgatar a sua reserva de emergência. Então, é como a Flavinha também falou, gente, se tá muito fora do que tá sendo oferecido normalmente, desconfia. PicPay é o quê? PicPay, se você olhar lá no Banco Data, não existe PicPay, porque não é um banco. Então, assim, para quem que a gente está emprestando? Se eu te oferecesse 200% do CDI, você ia transferir o dinheiro para minha conta? Então, assim, atenção, muita atenção, cuidado com a ganância, né? Com os alertas que a gente sempre traz aqui. Cuidado com a ganância, essa primeira reserva, como a Fabi disse, o foco é a segurança e a liquidez. Então, deixa a rentabilidade para as nossas próximas reservas, para a gente não passar nervoso com esse dinheiro que é para estar à disposição mesmo. Isso, e às vezes a diferença nem é tão grande, né, gente? Tem vezes que, assim, 100% do CDI, 108%. Eu não sei se é porque a pessoa vê a porcentagem em cima do CDI e aí ela não faz a conta de quanto seria efetivamente o que vai render, né? Então eu recebo muita pergunta de gente falando assim, eu tô aqui com o investimento da minha renda fixa em 100% do CDI, mudo para esse que tá 104%? Será que vale a pena? Sabe assim? Aí eu falo, vamos fazer as contas. Quanto que tem lá? Sabe? Quanto, se você tirar, você vai pagar já o imposto que você tá tirando antes e tal. E aí vai levar para lá, não sei. Fez a conta, às vezes não vale a pena. Então, é isso aí. Não ter tanta ganância. É um dinheiro que a gente não tá visando que vai render muito. Você não vai ter lucro com aquilo ali. Né, a ideia dele é que você tenha segurança. Então, vamos focar nisso. Segurança. Deixa os riscos, gente, para renda variável. Depois a gente vem falar da renda variável. Para investimentos que vão te dar mais rentabilidade. Isso. Não, isso e aí. o maior lucro que a reserva de emergência nos traz é impedir que a gente caia no endividamento. E se a gente vê com essa lógica, o lucro é muito grande, né? Porque se você olhar lá, o cheque especial, 200% ao ano, cartão de crédito, 300% ao ano. Com a sua reserva de emergência, você deixou de pagar esses juros altíssimos. Juros do crédito pessoal, 100% ao ano. Então, assim, a reserva de emergência é para a gente impedir um endividamento que pode acontecer com alguma emergência. Então, esse é o grande valor dessa reserva. E por isso que a gente sempre fala para começar por ela. Porque qualquer problema de fluxo de caixa que você tenha, ou qualquer emergência que aconteça, você tem da onde resgatar. Né? E sempre verificando a previsibilidade, né? E a possibilidade de resgatar antes do final do período. Vão até o nosso canal do YouTube, se inscreva, o link está na nossa bio da Ricas Cash. Assista as lives e compartilhe também. É muita informação que pode ajudar aí muita gente, né? Então, sempre que a gente pode ajudar, principalmente com informação, você também tá se enriquecendo com isso, né?